Em 2021, o perfeito será visto em você. Senhor, nós te adoramos nessa noite. Nós te louvamos, Pai, porque nós podemos contemplar que Tu és a glória no meio de nós, Pai. Tu és a glória no meio de tudo que está sendo edificado. Nós reconhecemos a Sua bondade. Nós reconhecemos esse amor que a Fê falou nessa noite, esse amor forte. Nós reconhecemos o amor eterno, Pai, com que nos amou. Nós reconhecemos o amor leal com que o Senhor nos atrai. O Senhor nos atraiu a Ti. Nós reconhecemos, Pai, nessa noite. Nós reconhecemos o Senhor. Nós reconhecemos o Senhor nos nossos caminhos. Nós reconhecemos o Senhor como o melhor das nossas vidas. Nós reconhecemos o Senhor, Pai, como a própria edificação das nossas vidas. Nós dependemos, Pai, e Te adoramos nessa hora. Te entregamos tudo, Pai, cada palavra dessa noite. Te entregamos tudo, Pai. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Vou falar nessa noite de valor e depreciação. E depreciação é uma palavra que algumas pessoas usam errada, né? Erroneamente. Já vi várias pessoas usando ela, depreciação, com o sentido errado da palavra. Mas a depreciação, ela é um termo usado para se referir à diminuição do valor financeiro de algo material. Por exemplo, um carro que você compra zero, quando ele sai da concessionária, a gente fala o quê? Já está depreciado, né? O valor dele já está diminuído e com o passar dos anos vai se depreciando. O bem vai se depreciando, o valor vai diminuindo. Mas no sentido figurado, também a gente usa o termo depreciação, é utilizado para quando você diminui o valor de alguém. Quando você desqualifica alguém, quando você desvaloriza a sua importância, quando você despreza. Esse é o sentido figurado da palavra depreciação. E quando Deus trazia isso ao meu coração, quando eu fui refletir nisso, o texto que me veio ao coração, que eu queria ler com você, em 2 Samuel, no capítulo 6, a partir do versículo 14. Nós vamos ler até o 23. Quando Deus trouxe isso, quando trazia isso, lembrei de Mical, a filha de Saul, a esposa de Davi. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14. Davi, vestindo o éfode, colete sacerdotal de linho, seguiu dançando com todas as suas forças na presença do Senhor. Assim, Davi e todo o povo de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor, com brados de alegria e ao som jubiloso de trombetas. Entretanto, aconteceu que quando entrando na arca do Senhor na cidade de Davi, a filha de Saul, Mical, contemplava tudo de uma janela. E ao observar o rei Davi dançando e celebrando diante do Senhor, ela sentiu um profundo desprezo. Eles trouxeram a arca do Senhor e depositaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu a Yahvé holocaustos, que são sacrifícios queimados, e ofertas de paz e comunhão. Assim que Davi terminou de oferecer os holocaustos e sacrifícios de paz, abençoou o povo em nome de Yahvé, Senhor dos exércitos. Em seguida, distribuiu a todo o povo e a multidão toda que se reunia em Israel, homens e mulheres, a cada pessoa, um pedaço de pão, um naco de carne, um pouco de vinho, um bolo de uva passas. Em seguida despediu o povo e cada um foi para a sua casa. Então Davi retornou para a sua casa a fim de abençoar também a sua família. Mas Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe censurou, exclamando: que bela atitude teve o grande homem de Israel nesse dia. O rei de Israel mais parecia um desavergonhado, tirando o manto real e ficando apenas com uma túnica de linho em frente das escravas dos seus servos, como um homem vulgar. Contudo, Davi ponderou e respondeu a Mical:
Foi na presença do Senhor que eu dancei. Foi de júbilo e de louvor que celebrei. E Yahvé que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro dos seus descendentes, quando me instituiu monarca sobre o povo de Yahvé, sobre todo Israel. Ora, diante do Senhor, continuarei a celebrar e me alegrar. E muito mais ainda exporei as minhas fragilidades e me humilharei aos meus próprios olhos. No entanto, serei honrado por todas essas servas a quem tu falas. E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, nunca gerou um único filho. Amém? Eu falava, a história, ela parece uma novelinha mexicana, né? Aquelas bem bravas, que o marido chega, a mulher já sai chutando e fala: desavergonhado, seu homem vulgar, né? E ela apelou, ela não foi muito discreta. E dá para entender, todo o texto ele já é autoexplicativo, né? E a história de Mical é que ela se casou com Davi, mas ela ficou muito tempo separada de Davi. Por muitos anos, né? Pelo menos os 9 anos, enquanto Saul perseguia Davi, eles estavam separados. E aí, o que acontece é que eu não sei se ela estava amargurada, eu não sei se ela estava entristecida, eu não sei o que passava na cabeça de Mical. Eu só sei que um dia, quando Davi precisou fugir de Saul, ela desceu por uma janela a Davi. Ela amava Davi para livrar ele. E uma outra vez, por uma janela, ela profundamente desprezou ele. Eu falo assim, né? É como se você matar a pessoa no seu pensamento, né? Sabe quando você tem aquela ira, quando você tem aquela amargura? E ela fez isso, desprezou profundamente a Davi. E a primeira coisa que eu queria falar nessa noite, abrindo um parênteses aqui, é que se você tem algum desprezo por alguém, ou se você julga, ou condena, ou deseja mal, desrespeita alguém no seu pensamento, eu queria dizer, fique tranquilo, porque neste ano, Deus vai produzir muitas oportunidades em que naturalmente você vai se expor, como Mical. Quem concorda e fala amém? Fala amém. É todo mundo ousado, você vê? Povo ousado, igual da manhã, também falaram amém bem forte. Vocês entenderam o que eu falei? Amém. Deus vai produzir, Ele mesmo vai se encarregar de não deixar nada oculto no nosso coração, para que juntos a gente possa edificar o testemunho perfeito. Nada ficou oculto. Falava que o Alan falou de exposição, a Cris Andrade falou de exposição. E ela, olhando com a boca que fala do que o coração está cheio, não se conteve. Mas o fato é que Mical condenou a Davi por ter tirado as vestes reais. Tem gente que acha que ela condenou Davi porque ele estava nu na presença das servas. Ele não estava nu. Na verdade, o que ele tinha tirado eram as vestes reais. Ele era um rei de Israel. E ele tirou as vestes reais. E ele ficou com um éfode de linho. E o que representava aquilo? Na verdade, ele tirou o que fazia ele diferente dos outros. Sabe o que ele tirou? A veste que representava o título. Ele tirou o glamour. Ele virou um como o povo, porque o éfode era algo usado por um sacerdote, mas todas as outras pessoas podiam usar também. Usavam o éfode, né? Que era essa túnica de linho por baixo. E ele ficou com essa túnica. E Mical, o que ela valorizou nesse momento? O que ela estava valorizando quando ela chegou diante de Davi para falar para ele: seu desconjuntado, né? Seu desvalorizado, seu desavergonhado. Não sei nem falar. O que ela estava desvalorizando? E o que ela valorizou? Mical conseguiu valorizar o que não tinha valor. Ela valorizou o que era valor aos olhos dos homens, né? Ela valorizou isso aí que eu falei, o status, o glamour, o ser diferente, o ser especial. Era isso que ela valorizava. Ela valorizou o que é temporal. No entanto, Davi valorizou o que é eterno. Presta atenção na resposta que ele deu imediatamente a hora que ela fala. Ele fala assim, olha:
foi de júbilo e louvor que eu celebrarei a Yahvé, que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro dos seus descendentes, quando me instituiu monarca sobre o povo de Yahvé, sobre todo Israel. Ela queria o rei, ele queria ser o escolhido. Ser um rei, ter um título, é algo temporal. Ser escolhido é algo eterno. Olha o que ele valorizava o ser escolhido por Deus. Ele valorizou o fato, ele dançava na presença do Deus que escolheu. Vamos chegar no eu exporei ainda as minhas fragilidades, mas ele valorizou o que era eterno. Definitivamente ela depreciou. Aí entra a palavra que eu falei, ela depreciou Davi, apesar de não ter conseguido chegar ao seu objetivo. Ela não reconheceu o escolhido de Deus. Mais do que ser rei, mais do que um título ou uma posição, Davi foi escolhido. Agora, quero ler com vocês João, capítulo 15, versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e dar fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Também vou ler Salmo 135, 3 e 4. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Porque o Senhor escolheu para si Jacó e Israel para o seu tesouro. Salmo 135, versículos 3 e 4. Não sei se você percebeu, mas a semelhança entre nós e Davi, que nós somos escolhidos, né? Somos uma nação santa, somos separados por Deus, somos escolhidos para ser seu povo. Deus escolheu a nós como seu tesouro pessoal, de valor inestimável. Ele próprio nos atribuiu esse valor. Você entende isso que eu estou falando? Ele próprio nos atribuiu esse valor, deu valor através de Cristo e nos escolheu para sermos frutíferos e não estéreis. E de forma resumida, quero falar a respeito disso. Deus nos escolheu para dar frutos. Você percebeu esse versículo? Eu vos escolhi para que vão e deem frutos. De uma maneira rápida, infrutífero, eu quero só resumir isso para a gente continuar. Infrutífero é basicamente uma forma de você se tornar infrutífero, é você depreciar aquilo a que Deus atribuiu o valor. Você entende isso? Como Mical, você quer se tornar infrutífero nas suas obras? Deprecia aquilo a quem Deus atribuiu o valor. E também o contrário é verdadeiro. Você dá muito valor para o que Deus não deu, né? Esses dias eu li um versículo que eu gosto, que fala assim: aquilo que tem muito valor aos olhos dos homens é abominável aos olhos de Deus. Então uma forma da gente ser estéril, de ficar infrutífero, claramente, rapidamente, é você depreciar a quem Deus atribuiu valor, aqueles que portam o Cristo vivo, né? Quero ler Tiago, capítulo 2, versículo 3, que fala assim: porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Na história de Mical fica muito nítido, sabe? Fica muito nítido que ela foi castigada, não fica? Ela foi castigada com uma esterilidade. Mas nós não estamos mais no velho pacto, nós estamos no novo pacto. E eu não sei você, mas eu não acredito em castigo. Não há castigo de Deus sobre as nossas vidas. Mical ficou estéril. Agora, na verdade, o que acontece com as nossas vidas é que nós semeamos e colhemos, né? Mas gosto muito desse versículo que fala: porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Se nessa noite você for confrontado, se você for confrontado com pessoas que você tem depreciado, se você tem percebido, se você perceber ao longo da ministração, lembre-se disso, que a misericórdia do Senhor
triunfa sobre o juízo nas nossas vidas, não há castigo sobre nós. Ele nos desperta para a gente viver o testemunho perfeito nesse ano. Ele nos desperta para viver a vida que Ele tem para nós. E uma das coisas que fica bem claro nesse ano a respeito dessa edificação do testemunho perfeito é que não tem como eu edificar o testemunho perfeito na minha vida se eu não estou edificando na vida do próximo, na vida de quem está próximo, na vida de quem está ao meu redor. É impossível você falar de uma edificação, você falar, eu vou mergulhar nessa palavra profética, eu vou viver o testemunho perfeito, se você não estiver edificando o testemunho perfeito na vida de outros. Quero falar de onde essa palavra surgiu. E você vai entender. Quando eu me casei, eu acho que eu tinha uns 47 quilos. E eu tomava, de vez em quando, um comprimidinho chamado Carnabol para engordar. E na minha adolescência eu tomei bastante Carnabol para engordar. E eu era muito complexada de ser magra. Eu já falei isso aqui. Mas, quando eu me casei, o Felipe falou para eu parar com isso. O Felipe, na verdade, ele preparou um ambiente para que eu fosse curada, porque ele nunca me depreciou. De tudo que eu já reclamei, falei assim, não gosto disso, não gosto daquilo, ele nunca me depreciou. E com isso ele sempre preparava um ambiente para que eu fosse curada. O fato de você não depreciar as pessoas, você prepara esse ambiente para a edificação do testemunho perfeito. E na verdade, eu falo assim, né? O Felipe nunca quis me dar ovo de pata com biotônico Fontoura. Nunca teve isso na minha casa, depois de casada. Todo mundo sabe o que é, né? A mãe dava. Mas ele nunca deixou isso entrar na minha casa. Nem eu querendo dar um pouquinho para os meus filhos, nada. Não deixa. Mas ele preparava esse ambiente. E de forma similar, conversando com Ezequiel e com a Fanny fala assim, nos momentos em que eu precisava morrer, que eu ainda estava vivinha, nos momentos de rebeldia, nos momentos em que a carne estava falando alta, o Ezequiel falava assim para ela, você é uma leoa, você é uma mulher de Deus, né, Ezequiel? Bom dia, filha do Deus Altíssimo. E ela fala, era assim mesmo, é assim que ele sempre me tratou. E não é que deu certo? Deu certo, né, Fanny? O Felipe nunca depreciou a minha integridade. O fato de ouvir, sabe? Às vezes você está depreciando por não ouvir quem está do seu lado. Mas eu cercava em todos os momentos, esperando o momento que Deus trouxe a cura, de coisas bobas e de coisas maiores. E nós podemos edificar esse testemunho perfeito do próprio Cristo vivo na vida dos nossos irmãos, de todos que estão perto de nós. E isso não só na nossa casa, estou falando do casamento, mas tem pessoas que vira e mexe, dão uma alfinetadinha no chefe em casa, né? Já é um hábito, dar uma alfinetada no chefe. Como foi o seu dia? A mesma coisa. Me tratou do mesmo jeito. Ao invés de parar e pensar, o que Deus vê na vida desse homem, dessa mulher? Nos nossos relacionamentos é muito mais fácil. É muito mais fácil falar, depreciar. É muito mais fácil falar assim, olha, ele não tem esse valor não. Olha, ele não entende, ele não é cristão. É muito mais fácil falar isso e depreciar a pessoa do que ser participante da edificação do testemunho perfeito na vida dela. É verdade ou é mentira? Mas será que a gente pode parar um pouquinho de olhar para o nosso umbigo? Tem um versículo que fala assim, como o homem se imagina na sua alma, assim ele é. Será que a gente pode deixar um pouquinho de olhar para o nosso umbigo e ajudar o outro a enxergar como ele é na verdade em Cristo? Será que a gente pode sair do nosso umbigo, sair das nossas dores, sabe? Sair das nossas amarguras, sair da nossa vida mesmo, às vezes da nossa felicidade, né?
para edificar a vida do outro? Será que a gente pode fazer isso? Reconhecer o valor é uma chave nesse ano para a gente viver juntos a edificação desse testemunho, do testemunho perfeito. Efésios 4:25 fala assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Efésios 4:29, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas somente o que for bom para a edificação. Esses 2 versículos falam de falar a verdade, falam de falar palavras de edificação. Mas qual é a verdade? Agora a Luciana me ensinou, eu vou falar a verdade. Eu vou chegar lá na igreja, vou falar umas boas verdades. Vou chegar lá no meu trabalho e vou falar uma boa verdade. É essa? Só existe uma verdade, a gente sabe disso, a gente tem ouvido disso, nessa casa se fala disso. Só existe uma verdade, que é Cristo. É essa verdade que eu vou buscar a respeito da vida de todos aqueles que estão ao meu redor para a edificação do testemunho perfeito, amém? Qual é a verdade a respeito da sua esposa? Qual é a verdade a respeito do seu marido? Às vezes as coisas estão tão desgastadas, né? Em todos os relacionamentos, que é mais fácil você falar: Deus, olha, prefiro depreciar do que achar o valor, do que ver o valor atribuído, do que ver a graça que porta. Depreciamos às vezes o corpo de Cristo, ao invés de reconhecer o seu valor. Depreciamos muitas vezes homens de Deus, ministros, ao invés de reconhecer o seu valor. Os filhos, ao invés de reconhecer o seu valor. E Davi, eu não sei se você percebeu naquele texto, mas ele não foi depreciado, ele não saiu de lá depreciado. Por quê? É outra coisa básica que a gente fala aqui o tempo todo. Porque ele sabia quem ele era, ele sabia a quem ele servia, ele sabia a quem ele adorava. O apóstolo Hélio até falava, foi assim também, quando ele foi para ser ungido rei, né? Que Samuel foi à casa de Jessé, o que aconteceu? Ele não estava lá. Ele nem foi chamado para se assentar à mesa. Quem vai ser o rei de Israel? Talvez seja o mais bonito, talvez seja o mais alto, talvez seja aquele que tem uma qualidade ou um dom. E não chamaram Davi. Por fim, teve que chamar, porque o homem de Deus não se enganou, né? Teve que chamar Davi. E ficou alguma sequela disso? Dessa depreciação, desse desprezo, ficou alguma sequela? Não ficou nada, porque na hora que precisou ele lutar contra o gigante, ele se apresentou. Porque na hora que precisou ele levar comida para os irmãos dele, ele foi. Não ficou sequela porque ele conhecia a sua identidade. Não ficou sequela de Mical, né? Porque ele conhecia a sua identidade. O problema é que às vezes a gente não conhece a nossa identidade. Além de não conhecer a nossa identidade, a gente não sabe a verdade de Deus, a verdade que é Cristo, a respeito da igreja. Vou contar uma coisa feia para vocês, que eu contei de manhã. Um dia eu estava na intercessão, e aí chegou ao meu ouvido por uma pessoa que não é tão próxima, que não é... Chegou ao meu ouvido uma questão. E era muito importante, era a respeito de autoridades, para orar por autoridades, que ia acontecer alguma coisa, da qual a igreja ia participar. E na hora eu vou falar o que veio ao meu coração. Eu falei, puxa, é tão importante esse assunto, mas ninguém falou comigo, ninguém me contou para que eu estivesse orando, como se eu fosse alguma coisa, né? Mas ninguém me contou. Aí eu parei um pouquinho e ouvi o Espírito Santo dizendo, eu estou te contando. O que é mais importante? O que tem valor na sua vida? Responder ao chamado de Deus ou ser reconhecido por homens? O que é que tem valor? Só que a gente é provado, sabe? Na nossa hipocrisia. A gente é provado por aquilo que nós aprovamos.
e fazemos diferente. Tem um versículo que eu gosto muito, e eu vou ler ele inteiro agora, ó. Romanos 14, 22. Tens tu fé? Tem-nas em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Quais são as coisas que você aprova? Tem gente que murmura da igreja, como eu falei, né? Mas qual é a igreja que você aprova? É uma igreja mansa? É uma igreja humilde? É uma igreja que ouve a todo mundo? É uma igreja generosa? Qual é a igreja que você aprova? Estou falando da igreja, porque nós estamos aqui. Mas qual é a igreja que você aprova? E eu estou falando isso, não é para você julgar. Nós não temos o direito nenhum de julgar ninguém. Não temos esse direito. Mas bem-aventurado, e bem-aventurado significa mais que feliz. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Então seja essa igreja. Seja essa igreja lá no seu trabalho. Seja essa igreja lá na sua casa. Seja essa igreja nos seus relacionamentos. Dentro da sua casa, o que você espera de um marido ou de uma esposa? O que será que você aprova? O que será que você aprova? Eu conversava isso com uma pessoa, ela falava assim: você quer dizer que se não corre o risco de nada tá bom? Eu falei, é isso mesmo. É isso mesmo. Às vezes você fica o tempo todo depreciando, fica diminuindo pessoas, igreja, trabalho, diminuindo o valor de todas as coisas, mas nem você sabe qual é o padrão, nem você sabe qual é a sua régua. E você tome cuidado com ela, porque bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Nós falamos de coerência, mas esse é um ponto de coerência. Qual é o seu padrão? Esse é um ano de refletir. Esse é um ano de você parar para pensar. Tem gente que tem preguiça de pensar. Tem preguiça de estar com Deus falando: Espírito Santo, olha, não estou satisfeito com isso ou aquilo. Qual seria a sua verdade a respeito disso? Qual é a sua verdade a respeito disso? Qual seria o ideal? E é interessante, porque nós depreciamos tudo, mas de repente nós achamos que nós temos mais valor do que os outros. Você já percebeu? No entanto, nós achamos que nós temos mais valor do que os outros. E o testemunho perfeito não é o que você fala de si mesmo, mas é o que vem e ouvem. Quando nós edificamos o testemunho perfeito, testemunho perfeito não é um fato, né? Nós aprendemos já isso aqui. Mas quando nós estamos manifestando o Cristo vivo, não importa o que eu falo de mim mesmo, mas importa o que vem e o que ouvem na minha vida. E eu não estou dizendo de ímpio que a distância fica acusando, nada disso. Mas eu estou dizendo o que a sua família, o que seus filhos veem ou ouvem de você. O que a sua esposa vem ou ouve de você, o seu marido. O que o seu chefe vê ou ele ouve de você. Não vai adiantar você falar assim: olha, eu faço isso, eu sei o Word, eu tenho conhecimento de Word, de PowerPoint. Não vai adiantar falar nada disso. O que ele vê na sua vida? Coríntios capítulo 2, versículos 12. Não, Coríntios capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 6. Paulo fala assim: contudo, eu evito falar sobre isso, sobre mim mesmo, ele estava falando, para que ninguém pense a meu respeito mais do que seja capaz de observar em minha vida ou de mim pode ouvir. Olha que tremendo. Sabe, às vezes a gente gosta de falar de si mesmo para a gente atribuir um valor, para que pensem que eu tenho mais valor do que eu tenho. Sabe, o que importa é que Cristo seja visto. O que importa é que Cristo seja visto. Chega de querer provar o seu valor com as suas palavras, com as suas atitudes. Ele é o valor em nós. E a glória que nós deveríamos ter, Paulo fala isso
Fala assim, a glória que nós deveríamos ter é nos gloriar nas nossas fraquezas, né? Paulo fala que quando eu sou fraco é que sou forte. E eu não estou falando de pecado, fraqueza como pecado, porque o pecado foi vencido quando nos encontramos com Cristo, que traz a liberdade sobre nós e nos fez livres. Sua fraqueza muitas vezes é falar de si mesmo, como eu falei. A fraqueza muitas vezes é ainda gostar de uma fofoca. Quer ver como não é pecado? Será que você se entristece quando você não é ouvido? Isso não é um pecado. Você ficar triste porque não foi ouvido é um pecado? Ah, eu fiquei triste porque não me ouviram. É pecado isso? Mas é uma fraqueza, sabia? O que é mais importante? O que é mais importante? A sua opinião? Você ser ouvido ou você manifestar o Cristo vivo? Pelo que vem e pelo que ouvem. Vamos falar a verdade. Entre nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus. A gente sabe a nossa posição. Quais são os nossos valores? Paulo chamou a atenção de Gálatas porque ele queria voltar à lei. Os Gálatas queriam voltar à lei, eles queriam se circuncidar, queriam cumprir umas regrinhas lá. Eles queriam, mas qual era o problema disso? Por que eles queriam cumprir essas regras? Era um sentimento faccioso, era um sentimento de ser diferente, era mostrar no natural, ao invés de manifestar o Cristo vivo. Essa era a diferença, esse era o problema. E entre nós cristãos, o que é mais valoroso? Fale você comigo, responda, o que é mais valoroso? Ser rico ou ser mordomo? Ser rico ou ser bom dispenseiro de tudo que Deus coloca na sua mão? O que é mais valoroso? Se você falar é ser bom dispenseiro, é ser mordomo, então por que você se preocupa tanto com a situação financeira? Por que isso te aflige tanto? Eu quero dizer para você, como nós falamos, pode estar tudo vermelho, não vai faltar nada para nós, amém? Nós estamos no corpo, a provisão vai chegar. No tempo certo o Senhor envia uma palavra que muda toda a situação. Amém? O que tem mais valor, como eu falei? A sua opinião. Ou você ter uma atitude coerente com a palavra? O que tem mais valor? O que tem mais valor? Cumprir o meu chamado ou ser reconhecido? E sabe, tem alguns motivos pelos quais não valorizamos e depreciamos os tesouros de Deus. Tem alguns motivos, eu vou citar alguns motivos pelos quais. E o principal deles, e que podia resumir tudo, é que nós só enxergamos claramente quando enxergamos a partir da nossa natureza em Cristo. A natureza humana, ela tem uma visão distorcida de tudo. Não adianta, a partir da natureza humana, querer ter uma visão correta, seja quem for. Mas em Cristo, pelo Espírito, nós podemos ter a visão da verdade a respeito das pessoas. Nós podemos valorizar o que tem valor para Deus. Uma outra coisa, agora falando de algumas outras coisas que nos fazem não valorizar, mas depreciar. Uma delas é a rivalidade. Estou lendo um livro que chama 100 Rivais. Você leu? 100 Rivais, da Lisa Beveri, que é a mesma do Despertar da Leoa. Bem legal. Fala o quê? De identidade, o que a gente está falando o tempo todo. Fala do quanto você é único. Eu não preciso de uma capa de rei para mostrar que a gente é único. Você não precisa dessa capa de rei. Você não precisa de um título. Você é único porque Ele te fez único. Você tem valor porque Ele te atribuiu valor a partir do Cristo vivo, do Espírito Santo. Por isso você é único. Outra coisa que nos faz não valorizar, mas depreciar as pessoas é a inveja. E eu falava que a inveja, na verdade, eu sempre achei a inveja assim. A inveja era um sentimento de uma pessoa que é praticamente um ladrão. Tipo, eu quero o que é dele. Eu sempre achei que inveja era isso. Eu quero
o que é dele. Até que eu ouvi uma definição de inveja que era diferente. E eu ouvi falar assim, olha, sobre inveja. Falou assim, muitas vezes você inveja alguém porque sabe que você poderia estar fazendo o que ela está fazendo. Mas porque você não fez nada, porque você não se sujeitou a Cristo, você não está lá fazendo o que ela está fazendo. E aí você sente inveja, não que seja correto. Mas às vezes o sentimento de inveja é simplesmente porque você fala, puxa, eu queria estar lá, mas olha, preferi não fazer nada. E a inveja faz a gente depreciar as pessoas, faz a gente não valorizar. Outra coisa é a insegurança. Quantas vezes nós depreciamos? Vou contar uma história que eu nunca contei para a Leilinha. É a respeito da Leilinha. Às vezes nós depreciamos por insegurança. E na minha vida, eu sempre depreciei os meus amigos. Sempre tive essa... Quando eu tinha amigos, eu conseguia depreciar eles de alguma forma, por insegurança. Porque assim eu me sentia um pouco melhor, né? E eu vim para a igreja, eu lembro, faz muito tempo, a gente tinha acabado de entrar aqui, o Davi tinha pequenininho. E eu comecei a conversar com a Leilinha, e a Leilinha, acho que trocou umas 2 ou 3 palavras, e eu falei assim, acho que eu falei tipo assim, ei Leilinha, não é assim, não sei o que, nananã. Mas ela nem ligou, sabe? Porque ela é tipo Davi, né? Com a identidade ali. Nem ligou, mas na hora o Espírito Santo falando assim, você está depreciando, né? Você está tentando desvalorizar. A partir daquele dia, vou falar uma coisa para você. Você quer ser curado de depreciar alguém? Tenta depreciar um apóstolo. Você vai ver. Tenta depreciar. Nunca mais. Percebi que nas minhas atitudes eu continuava fazendo aquilo. Continuava tentando diminuir alguém para me sentir superior. E a outra coisa que eu queria falar a respeito dos motivos pelos quais nós não valorizamos, mas nós depreciamos os tesouros de Deus, é o engano. Este ano é um ano de entendimento, é um ano de instrução. Queira viver a verdade de Deus. Tem pessoas que vivem enganadas. Você se engana quando acha que é maior que alguém. Eu me engano quando eu acho que eu sou maior que alguém. Ou então você está no lugar errado. Porque Deus chamou os pequenos para confundir os grandes. Chamou os que não são para confundir os que são. Chamou os tolos para confundir os sábios. Ou você, ou eu não sou maior que ninguém, ou a gente está no lugar errado, um dos dois. Porque aqui no corpo de Cristo, nós nos sujeitamos uns aos outros em amor. Nós consideramos o outro maior que a si mesmo. Através do Espírito Santo, nós reconhecemos a graça que o meu irmão porta. Nós reconhecemos o Cristo vivo no meu irmão. Nós reconhecemos que ele não tem limite. Eu reconheço, a Zé trazia o sem limites ontem, né? Eu reconheço que você não tem limites, por isso eu não sou superior que você. E nós acabamos caindo nessa cilada do engano. Tem pessoas que vivem com essa lente distorcida, né? Que nós falamos tanto, que vivem enganadas em si mesmo. Acabou o tempo de engano na nossa vida, sabe? Acabou esse tempo de vivemos em confusão. Os que confiam no Senhor não serão confundidos. A edificação do testemunho perfeito nas nossas vidas também passa por nós reconhecermos, nós nomearmos, como eu falei, as nossas fraquezas. E que apesar dela, Cristo seja manifesto. Não há nada mais poderoso que um homem que reconhece as suas fraquezas em Cristo. Então, resumindo essa parte da palavra que eu falei, primeiro eu quero que você entenda, converse com Deus, o que você aprova. Em segundo, reconheça as suas fraquezas. Fala, olha, não, onde que é que eu estou patinando? Qual é a minha fraqueza? Igual essa daí era uma insegurança? Qual era a minha fraqueza?
a qual eu ia vencer. E haja como livre, não como condenado. Somos livres para a gente não ser mais condenado naquilo que a gente aprova. E esse é um ano de testemunho perfeito. E sabe como Deus edificou o testemunho perfeito nas nossas vidas? Como Ele deu acesso a tudo isso? Jeremias, no capítulo 31, versículo 3. Fala assim: com amor eterno eu te amei, e com amor leal eu te atraí. É assim que a gente vai manifestar Cristo ao mundo. É da mesma forma. Com um amor eterno eu te amei, com um amor leal eu te atraí. Da mesma forma, a manifestação do Cristo vivo, a manifestação, a edificação do testemunho perfeito atrai pessoas. Ela não expulsa pessoas. O amor de Deus atrai. E o Senhor me dizia nesse ano, a respeito desse ano, a remissão da ignorância gera pessoas responsáveis. Talvez você esteja falando: olha, eu não estou entendendo direito. Às vezes talvez você esteja falando: eu preciso entender mais, eu preciso. Nos outros anos talvez eu não vivi a palavra profética do jeito que eu não vivi o jump, um salto para o futuro, não vivi o relacionamento e reconciliação. Mas o Senhor está edificando as nossas vidas. E Ele está remindo a nossa ignorância. Está tirando a ignorância das nossas vidas, como eu comecei falando. E quando Ele tira a ignorância, o que nos resta é ser responsáveis. O Senhor me falava que, sabe aquela palavra responsáveis pelo futuro? Então, vai cair a ficha para muita gente. Nós somos responsáveis. Nós somos... Existe uma ordem de pessoas, sabe? A palavra de Deus diz assim, ó: fazei bem a todos. Tem gente que quer fazer bem a todos. E Ele fala assim: mas principalmente aos da família da fé. Existe uma ordem. Sua responsabilidade começa com aqueles que estão à sua volta. O Senhor está remindo a nossa ignorância. E estamos nos tornando responsáveis. Ninguém vai fazer o que você tem que fazer. Se você é mulher e não estiver disposta a edificar a sua casa, ninguém vai edificar por você. Se você é homem e não estiver disposto a dar a sua vida pela sua esposa, para construir o testemunho perfeito, aquilo que Deus deseja de uma família, da manifestação do Cristo vivo, ninguém vai fazer por você. Se nós, ministros competentes de um novo pacto, não somos responsáveis pelo nosso chamado, se nós não temos certeza do nosso chamado, e se nós não buscarmos com zelo, com paixão, amar vidas, edificar a estatura de Cristo, ninguém vai fazer por você ou por mim. 2 Coríntios, deixa eu ver, eu quero ler Tiago capítulo 3, versículo 14 e 16. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vossos corações, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Se há inveja, se há um sentimento faccioso, se há um sentimento separatista, seja na sua casa, seja onde você estiver, lide com isso. Confronte a isso. Quero contar uma coisa para vocês. Poucas vezes eu tenho sonho bom. Eu estava ali, eu pensava, falava assim, é verdade, eu não tenho muito sonho bom. Acho que, não lembro. Dificilmente eu tenho um sonho bom. E eu perguntava para Deus, qual o motivo de ter um sonho bom? Porque o tempo todo... E eu não quero falar de mim mesma, né? Já estou falando, né? Confronta a minha alma. O tempo todo eu confronto a minha alma. Então aí acaba que na hora de dormir você acaba tendo, às vezes pela misericórdia de Deus, eu sonho com coisas que Deus quer que sonhe, mas a maioria dos sonhos não são nada bonitos. Geralmente são de luta ou são
algumas coisas que não são tão legais. E o Senhor falava isso. Lide você mesmo. Não deixe que saia confusão e toda espécie de coisas ruins da separação que você está fazendo. Quem pode reconhecer um sentimento faccioso, esse sentimento de inveja, se não você e o Espírito Santo? Quem pode fazer isso por você? Ninguém. Será que é possível? Aqui fala assim, porque onde há inveja e sentimento e espírito faccioso, há perturbação e toda obra perversa. Toda obra perversa. Será que é possível a gente trabalhar para as trevas? Será que é possível, filho de Deus, vindo na igreja, a gente trabalhar para as trevas? 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu perdoo. E aquilo que perdoei, que havia alguma falta a ser perdoada, perdoei na presença de Cristo, por amor de vós, a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas artimanhas. Será que é possível trabalhar para as trevas? Esse versículo fala assim, Paulo falando, se você perdoa, eu perdoo também, E se é que eu tenho alguma coisa para perdoar, para quê? A fim de que Satanás não tenha nenhuma vantagem sobre nós. A gente vai ter 2 semanas de estudo do livro do Lucas Marques, Falar não é um ato inocente, não é isso? Vamos ter 2 semanas do falar não é um ato inocente. Nada do que a gente fale, sabe? A depreciação que tem saído da sua boca, a alfinetada que tem saído das nossas bocas, a murmuração por trás, nada é inocente. Nada é inocente. Quando nós fazemos essas coisas, nós estamos abrindo um espaço para as trevas. Nossa, que absurdo que a Luciana está falando. Nós estamos dando vantagem a ela. Quando eu olho para o meu marido e eu deprecio ele, eu estou dando vantagem para as trevas. Vai ficar mais difícil a edificação do testemunho perfeito. Agora, quando eu crio esse ambiente, quando eu propicio esse ambiente, quando eu manifesto Cristo vivo, quando eu declaro quem Ele é, quando eu trago através da vida de Cristo em mim a liberdade para Ele, quando eu vejo com a lente de Cristo, quando eu manifesto o amor e edifico, que brecha que Satanás tem, que vantagem que eu dou para as trevas. Não sei se você está me entendendo, mas você faz isso quando deprecia, quando você não ama, quando você não se coloca no lugar do outro, a chamada empatia, quando você fecha os seus olhos e acha que as suas palavras ressentidas não fazem mal. Você está dando vantagem às trevas. E eu falava para Deus assim, eles precisam saber disso. Precisam saber, nós não agimos por medo. Mas eu não quero as trevas agindo na vida de ninguém. Eu tenho certeza que você também não quer. Eu não quero dar vantagem para as trevas em nada. Pelo contrário, nós estamos edificando o testemunho perfeito. Nós queremos glorificar Cristo, manifestar o Cristo vivo. Eu gosto daquela música que fala assim, o seu amor está ganhando forma, sabe? O seu amor está ganhando forma. Esse amor leal, esse amor eterno, nesse ano de testemunho, está ganhando forma. Um amor maior que não é julgador, mas que vê como o Senhor vê, que sofre o que Ele sofreu por amor, que não se conforma com o mundo, que não se conforma com a injustiça, que não se conforma de ver pessoas prostradas quando Ele é a esperança, que não se conforma de ver cisternas rotas sendo cavada quando Ele é um manancial de água viva. Jeremias capítulo 2, versículo 13, fala assim, porque o meu povo fez 2 maldades. A mim me deixaram o manancial de água vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Pessoas como cisternas rotas. Sabe o que são cisternas rotas? Um recipiente rachado que nunca fica cheio de água. Pessoas sempre presas em suas emoções, sempre triste com as situações.
que são verdadeiros tesouros, verdadeiros vasos para a honra, mas reagem em suas vidas como pessoas indignas, como pessoas vazias, como pessoas mal amadas. Eu não sou essa cisterna rota. Você não é essa cisterna rota. E nós juntos vamos libertar, vamos ajudar pessoas na edificação do testemunho perfeito. Nós vamos ajudar pessoas para que elas não sejam essas cisternas. Gálatas 5:13 fala assim: foste chamado à liberdade, servi uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em uma palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E já estou encerrando, mas eu queria ler as palavras, porque Deus ia falando comigo com a palavra, e a palavra fala por si só, né? E quero ler ainda o versículo, eu não anotei aqui, mas quero ler, eu acho que é 2 Coríntios 12:7. Não, é 2 Timóteo. Agora eu não sei, agora eu vou ler para você. Mas rejeita as fábulas profanas e os falatórios dos insensatos. Exercita-te, porém, na piedade. O exercício físico de nada, fala assim, o exercício físico de fato é de algum valor. No entanto, a piedade para tudo é proveitosa, porquanto traz consigo a promessa da vida presente e futura. Essa é uma palavra, uma afirmação digna de todo crédito e de plena aceitação. Aqui fala assim: exercita-te na piedade. Sabe o que é piedade? É você ter um coração responsivo a Deus. Eu gosto dessa definição. Piedade não é você ter compaixão dos outros, não é você fazer o bem a alguém simplesmente por fazer, por obras. Mas piedade é quando você responde a Deus e aí você tem compaixão. Quando você responde a Deus e aí você ama as pessoas. Quando você responde a Deus, quando você tem um coração responsivo. E a palavra de Deus diz: exercita-te na piedade. Exercita-te na piedade. O exercício físico, olha, ele de fato tem algum valor, mas ele é temporal. Mas quando eu exercito a piedade, eu estou edificando algo eterno. A piedade alcança vidas. A piedade manifesta Cristo. A minha resposta a Deus, um coração responsivo ao Senhor. Já estou encerrando, sabe? E eu enfatizei que o ambiente de cura, né? Eu enfatizei que quando você valoriza e não deprecia, você cria esse ambiente de cura. Mas eu queria falar outra coisa a respeito de quando você valoriza e não deprecia. Para encerrar, Davi e Jonathan. Davi sai lá da presença de Saul fugindo e vai até Jonathan e fala assim: ó, se eu fiz alguma coisa, não vou ler para a gente apressar e já acabar. Se eu fiz alguma coisa, olha para mim. Se eu fiz alguma coisa, você pode me matar. Ele fala para Jonathan. E Jonathan fala para ele: não. E eles fazem uma aliança naquele momento. Eles fazem uma aliança. E Jonathan declara uma coisa com a boca, que fala assim, ó: que caiam todos os inimigos da família de Davi. E no momento ali no velho pacto, ele estava declarando, né? Fazendo uma declaração simplesmente. Mas eu e você não. Nós temos uma aliança em Cristo. E quando eu edifico o testemunho perfeito na sua vida, quando eu crio esse ambiente não só para a sua cura, sabe o que acontece? Eu estou ajudando que os inimigos de Deus caiam na sua vida. Amém? Nós preparamos o ambiente da queda dos inimigos de Deus quando nós reconhecemos o valor. Quando nós não diminuímos o valor, nós criamos esse ambiente para a destruição dos inimigos do teu próximo. Quando nós nascemos de novo, quando nós passamos a viver por Cristo e em Cristo, o novo pacto, reconhecemos nossos irmãos, aqueles que são nossa família da fé. Estamos aliançados. E edificar um testemunho perfeito na vida dos nossos irmãos é preparar esse ambiente
para a queda dos seus inimigos. Quando edificamos a vida nos nossos irmãos, nós livramos eles da mão dos inimigos. Amém? Se coloque em pé. Senhor, seja qualquer cadeia que haja nessa noite, seja qualquer situação, Pai, seja qualquer situação, Pai, eu sei que o Senhor tem aqui filhos de Deus. Eu sei que o Senhor não tem cisternas rotas, Pai, por onde escorre a sua água. Pessoas que estão vindo, Senhor, sendo cheias a cada momento, mas não retém nada. Eu quero profetizar: nesse lugar não há cisternas rotas. Nesse lugar, Pai, em nome de Jesus, Senhor, há mananciais de água viva. Há pessoas, Senhor, há teus filhos pelas quais fluem, Pai, mananciais de água viva para a edificação do testemunho perfeito onde quer que estejam. Eu quero declarar em nome de Jesus nessa noite um rompimento de mentalidade, Pai. Quero declarar em nome de Jesus que elas são livres, Pai. São livres, Pai, de dar lugar às trevas. Quero declarar que são livres em nome de Jesus, Pai, de serem condenadas naquilo que é prova. Eu quero declarar, Pai, que são livres da ignorância. Em nome de Jesus, Pai, pessoas livres da ignorância, pessoas que se sentem atraídas pelo pecado, Pai, por ignorância, por não entender os teus tesouros, por não entender os teus valores. Senhor, em nome de Jesus, e nós te louvamos nessa noite, Pai. Te louvamos, Pai, e nos dispomos a edificar um testemunho perfeito. Em 2021, o perfeito será visto em você.